Boa noite, boa noite. É uma honra ter cada uma de vocês aqui. Tem muita gente nova chegando no grupo de Mulher para Mulher. Então, tem muita gente que talvez ainda não me conheça. Eu sou a Karine, sou a idealizadora deste programa. Então, foi algo que surgiu no meu coração, mas primeiro foi plantado aqui por Deus. Então, qual que é o intuito? Esse grupo existe desde agosto. Hoje a gente já vai para o 21º encontro, tá? Então, assim, toda semana, ou é eu que trago uma palavra, ou é eu que trago algum tema, ou convidadas especiais. Então, hoje a gente tem uma convidada topíssima, que é a Malu, tá? É uma mulher de Deus que eu admiro bastante. Então é uma honra já ter você aqui hoje. Muito obrigada, gratidão pelo seu sim. Então é algo que eu sou apaixonada. Eu falo que isso aqui é a menina dos meus olhos. Então, assim, Karine, o que que você ganha? O que eu ganho é realmente a mudança dessa mulher, é a consciência, trazer clareza, é você começar a entender um pouquinho mais de tudo que acontece com você, então, em todas as áreas. Então, assim, se me perguntar por que que você faz, muita gente me questiona, mas por que, Karine? Você vai perder esse tempo, né? Você não ganha. Eu ganho muito, e você pode ter certeza. Então, transbordar na vida de outra pessoa te faz crescer em todas as áreas da sua vida. Aqui também eu acabo treinando, aqui também eu acabo aprendendo com a história de uma, com a história de outra. Então, eu trago muita gente que passou até mesmo, né, por processos comigo e vejo a transformação. Então, é a maneira que eu encontrei de estar transbordando na vida de outras pessoas. Para quem não sabe, também a gente tem o hábito, todo mês a gente lê um livro, tá? Então, esse mês é o A Boa Sorte, e a gente fala sobre o tema do livro na última semana de cada mês. Seria nesta semana, mas como eu tive a honra da Malu, ficou para a semana que vem o livro. E o livro que a gente está lendo é A Boa Sorte. Então, em janeiro a gente leu O Cavaleiro Preso na Armadura. Esse mês a gente leu, tá terminando aí, quem começou a boa sorte. Então, no último semana do mês, a gente traz as percepções, o que que entendeu, aonde doeu, o que que fez sentido, o que que não foi. Então, é um transbordo, tá? É a maneira que eu encontro de poder tirar realmente as mulheres e trazer consciência, sair do seu automático para ter consciência de muita coisa da sua vida. Então, eu faço é com amor mesmo. Então, aqui é só a maneira que eu encontrei de transbordar, tá bom? Então, hoje a gente tem nada menos do que a Malu Navrosky, que eu conheci na igreja, é uma mulher muito ungida por Deus, a palavra dela é poderosa. E eu falei, eu quero algo, Malu, você traz, deixa Deus te usar para trabalhar a identidade dessas mulheres que estão nesse grupo, tá? Então, eu não sei o que Deus preparou, mas eu sei que Deus vai te usar infinitamente aqui agora, tá? Então, se você quiser se apresentar, a casa é sua, pode ficar à vontade. Amém! Boa noite! Muito feliz, viu, tá? Pelo convite, é uma honra para mim. Eu falo que quando a gente realmente tá nesse modo transbordo que você ligou, Deus faz infinitamente mais na nossa vida, né? Então, é lindo esse movimento que você começou. Parabéns por essa iniciativa de edificar a vida de tantas mulheres através do seu chamado, né? Que é esse entendimento sobre o que passa na mente das mulheres, né? Então, eu acredito que esses grupos eles edificam demais, porque a gente vai trocando uma com as outras e esse movimento cura muito, né? Quando a gente expõe realmente e se permite essa vulnerabilidade. Meu nome é Malu Navrosky, como a Karine já me apresentou, e eu sou uma filha amada de Deus, escolhida pelo Senhor, também tenho chamado para mulheres.
eu venho estudando muito, né? Minha trajetória de carreira, ela é muito voltada para a feminilidade, porque eu tenho uma formação em consultoria de imagem. Então, eu estudei muito sobre aparência, sobre comportamento, sobre comunicação. E aí, faz mais de 15 anos que eu atuo dentro dessa área e agora já mentoreando mais mulheres mesmo para uma cura na parte emocional e espiritual também, agregando com essas práticas que eu já tinha de visual. Então, hoje aqui, além disso, claro, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, a gente, mulher, com os nossos infinitos papéis, né? Porque a gente acaba sempre criando mais um, quando a gente fala, nossa, agora eu estou nesse modo, Deus vai lá e te coloca numa outra função. Eu sempre empreendi, então eu sempre estive fora de casa. E atualmente eu estou dentro de casa, então eu estou trabalhando de casa, eu estou sem ajudante, e isso fez com que eu também conhecesse essa faceta mais doméstica, mais de mulher do lar da Malu. E ai meu Deus, que apresentação demorada, por que que essa mulher está falando tudo isso dela? É porque quando a gente vem falar sobre identidade, a gente tem que ter um conhecimento de quem nós somos mesmo, né? E para a gente começar a se apresentar, normalmente a gente começa a se apresentar assim: eu sou fulano de tal. E a gente dá o nosso nome, às vezes nosso sobrenome. E a minha palavra tem muito a ver com isso, porque o que está atrás, por trás do eu sou, é uma personalidade divina, e que a gente precisa conhecer mais, que é Jesus. Então, aqui, eu não sei quantas mulheres cristãs tem, né? Mas eu gostaria de ver uma mãozinha assim, nem todas estão com câmera, só para eu ter um entendimento. Amém. Obrigada pela participação, viu, Nice? Bárbara, obrigada. E por que que eu falo isso? Porque muitas vezes na palavra de Deus, a gente vê que o Senhor se apresenta com eu sou, certo? Só que a gente, quando a gente usa o termo eu sou, às vezes não é nada bom. Às vezes a gente fala, ah, é porque eu sou tímida, ah, é porque eu sou medrosa. E a gente está vinculando a identidade de Deus com uma identidade que não é de Deus, entende? Então, a minha palavra de hoje vai vir chamando lacuna. Como você se chama? Como você se apresenta em adjetivos, em características? Eu gosto muito de separar o que é personalidade, o que é temperamento, né? Porque às vezes quando a gente fala de características de adjetivos, a gente tem muito uma percepção comportamental ou de personalidade, mas às vezes a gente não sabe nem separar isso. Então, personalidade é como eu me apresento. Pode ser que eu estou em um ambiente, aqui hoje, junto com mulheres, e me apresente de uma forma. Mas quando vocês me verem na rua, eu vou me apresentar de outra. Isso quer dizer que eu tenho dupla personalidade? Não, é porque aquele ambiente está me influenciando tanto que eu tendo a me comportar de uma maneira que não é a minha habitual. E isso diz que eu não estou com a minha identidade selada. Eu não tenho convicção de quem eu sou. Profundo isso, né? E o temperamento? Temperamento são as características que Deus colocou em mim para que ficasse mais fácil de eu cumprir o chamado, o propósito que Ele tem para a minha vida. Então, se eu, por exemplo, Deus me coloca como uma influenciadora de mulheres e eu não tenho um temperamento de uma comunicação mais ativa, o que vai acontecer? Como que eu vou conseguir influenciar alguém? Não vai conseguir, certo? Vai ser muito mais difícil. Então, Deus coloca em nós o temperamento, por exemplo, eu que tenho um temperamento de dominante com influente, para que eu consiga propagar e falar com clareza a mensagem que Ele colocou para mim, certo?
Então, o que que a gente está entendendo? Que a identidade, ela vem algo de dentro para fora. Então, se eu me olhar no espelho e não me ver como uma mulher influente, como que eu vou conseguir exercer esse papel? Se eu não me vestir como uma mulher influente, como eu vou conseguir transmitir essa mesma mensagem para outras pessoas, se nem eu acredito nisso? Eu costumo dizer que a nossa imagem, ela não é para nós, ela é para fora. Só que quando a gente se olha no espelho e a gente não corresponde àquela imagem, a gente começa a cometer negligências e vamos dando espaço para as pessoas nos julgarem e nos rotularem. E isso vai formando lacunas. Lacunas da nossa identidade, do nosso eu sou, para realmente quem Deus nos chamou para ser. Então, eu quero aqui trazer a consciência de você que a identidade, ela está ligada às suas emoções, aos seus pensamentos, ao seu comportamento, ao seu temperamento e ao seu posicionamento. Se eu estou com um comportamento que não é condizente, não é congruente, eu gosto muito de usar essa palavra, com o que eu estou me vestindo, como que eu vou passar uma mensagem de segurança? Eu não sei se vocês já viram, mas ultimamente está tendo muito movimento de reposicionamento de imagem. Vocês já ouviram isso? Isso está encapsulando, colocando mulheres numa caixinha, tirando aquele senso de singularidade que cada uma de nós temos, para que a gente todas tenham uma postura de autoridade, algo de credibilidade. Então, se eu fizer isso com o meu cabelo, se eu fizer isso com o meu rosto, eu vou transmitir mais credibilidade e as pessoas vão acreditar e vão ouvir a mensagem que eu carrego. Isso é verdade? Isso é verdade, mas pode ser uma ilusão. E isso pode te afastar muito mais do seu propósito do que te levar a cumpri-lo. Então, quanto mais eu me achego ao meu Criador, à minha identidade real, mais cumprimento das promessas vão ter na minha vida. Quanto mais eu me afasto do que o Senhor me chamou para ser, e vou acreditando no que os outros vão falando, tanto quanto para um conselho positivo, uma crítica construtiva, quem já ouviu isso daí? Uma crítica construtiva, eu vou me enganando e abrindo espaços para essas lacunas. Então, eu quero te levar a uma reflexão. Ai, vai cair aqui. Se cair, você me perdoa, viu? Ela já vai entrar, porque caiu. Depois, meninos, quem quiser fazer pergunta, na hora que terminar, vocês fiquem à vontade, tá bom? Para poder estar perguntando o que vocês quiserem para ela. Voltamos, caiu mesmo, não teve jeito. Mas, para a gente pegar o gancho de novo, da onde nós estávamos parando. Quando a gente vai acreditando no que os outros vão dizendo, tomando posse daquelas palavras que na verdade não são, às vezes até como um impulsionamento de uma crítica construtiva, nós às vezes vamos abrindo espaços para algo que não é nosso, que não tem a ver com a nossa identidade. Então, nós precisamos estar extremamente atentas a quando a pessoa fala algo sobre nós. Às vezes a gente recebe, né? E a gente fala, ah, tá bom, deve ser isso mesmo. Mas se não for bom, não vem de Deus.
Você sabia disso? Se não for bom, se não for edificante, não vem de Deus. Então, nós precisamos estar com os nossos ouvidos muito afiados. E eu separei aqui algumas coisas, alguns pontos que a gente tem como tendência que nos afasta de ser quem Deus nos chamou para ser. Querem ouvir? Eu fiz esse link pensando nos nossos sentidos. Por quê? Porque quando a gente está com os olhos, quem já ouviu essa frase assim? Quando a gente está com os olhos voltados para Deus, para a promessa que Deus tem na nossa vida, nada nos para. E quando às vezes a gente está desviando, a gente fala, para de olhar para os outros, olha para Deus. Não é assim? Então, o primeiro ponto que eu quero que a gente perceba, que começa a nos desalinhar e a nos afastar do chamado que Deus tem para cada uma de nós, é o foco nas falhas. Quando a gente para de olhar, né, os nossos acertos e a gente só olha para os nossos erros, porque sempre vai começar em nós, para depois a gente começar em volta de nós. Então, quando a gente começa a reparar demais, a estar implicante demais com a gente mesmo ou com os outros, é porque nós estamos nos afastando do chamado de quem Deus nos chamou para ser. Então, eu quero que a primeira reflexão é o que está te incomodando, o que está te implicando, o que você está fazendo você tirar a paz, sabe? Você fica olhando para isso, nossa, eu não gosto do jeito que meu marido está penteando o cabelo, está me irritando. Às vezes o problema está em você, na maioria das vezes. Então, às vezes, um outro exemplo que acontece, nossa, mas eu não consigo falar uma frase sem ter uma pausa longa ou sem falar rápido demais. A minha comunicação é ruim demais, ninguém entende o que eu falo. Nosso olhar está crítico com a gente mesmo. Então, eu estou focando na falha. Não estou focando que eu vim aqui, eu estou falando para mulheres. Olha, eu escrevi um texto no Instagram, mas eu não consegui falar o que eu queria dizer. Mas eu escrevi. Eu estou olhando para o que eu não fiz. Então, eu estou focando na falha. E isso é um erro muito ruim para nós. Isso vai ferindo a nossa identidade aos poucos, porque vai minando a nossa autoconfiança, vai minando a nossa autoestima. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é quando a gente está com os nossos ouvidos nas opiniões. Então, a gente tem uma necessidade de aprovação tão grande que a gente não fala que é essa necessidade, mas a gente quer escutar a opinião. Então, ai, nossa, hoje eu esperei para ver como que a Karine ia me apresentar. É a opinião dela. Pode não ser a de outras pessoas. Mas quando eu fico ligada somente a isso, eu acabo me diminuindo. Começa a vir aquele complexo de inferioridade sobre a minha vida. E isso começa a distorcer a minha identidade. Certo? Gente, eu acho que eu vou tirar algo. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sabe por quê? Ia cair de novo. Aí eu falei, agora não vai cair mais. Então, o que acontece? Quando a gente dá muito ouvido às opiniões alheias. Olha lá, até melhorou o áudio. Obrigada. Quando a gente dá ouvido para as opiniões alheias, nós podemos correr o risco de nos confundir. Então, mas eu não tenho que escutar ninguém? Você deve. Na palavra de Deus diz, né, que a sabedoria habita no conselho. Na multidão de conselhos é que habita a sabedoria. Então, eu preciso me aconselhar, mas será que eu vou me aconselhar com alguém que tem
credibilidade na minha vida, que faz algo, que está em movimento, ou eu estou me aconselhando com pessoas que nunca fizeram nada parecido com o que eu estou querendo fazer, com pessoas que nunca me deram uma palavra de incentivo, nunca demonstraram seu amor e sua fidelidade em amizade com a minha vida. Com quem você anda se aconselhando? A quem você está dando ouvidos? A pessoas que te amam, que querem o seu bem? Ou a pessoas que se acham melhores do que você e nunca começaram nada? Muitas vezes nós damos com ouvidos a pessoas erradas. Nós nos abrimos e entregamos nossa vulnerabilidade, projetos e sonhos a pessoas que às vezes não gostam, e são nossas amigas até elas serem mais do que nós. Quando a gente começa a dar um passo além, ela começa a perceber isso, ela também entra num problema gravíssimo que existe muito entre mulheres, que é a competição e a inveja. Quem você anda escutando? Aquela pessoa que quando você tá com o dente sujo vai falar, amiga, limpa, tá sujo? Essa é uma amiga verdadeira. É aquela que quando você não está perto, ela te defende. Essa é uma pessoa que você deve dar ouvidos. Ela, ela é uma pessoa que tem uma aliança com você. E isso eu não falo que para você ter uma aliança, você precisa ter anos de história de amizade com essa pessoa, não. É o comportamento dela que vai provar se ela quer seu bem ou se ela quer seu mal. Quando a gente dá ouvidos às opiniões certas, sabe o que tende a acontecer na nossa vida? A gente tende a explodir. Por quê? Porque essas pessoas têm palavras de encorajamento. Elas, quando você tá mal, ela fala, vai dar certo, não desanima. Ela vai falar isso. Ela vai querer o seu bem. E ela vai falar, na próxima vez, Malu, você pode fazer assim, assado e assado. Porque vai ficar melhor ainda. Porque já foi muito bom. Entende? Isso é algo que vai edificar. Isso é um conselho, uma opinião positiva. Agora, quando for só para feedback pejorativo, corre. Corre que isso vai deturpar, vai plantar uma semente e não é uma semente de vida. Quantas aqui acreditam que as palavras têm poder de vida ou morte? Levanta sua mãozinha assim para mim ou fala aqui para mim. É vida ou morte. Então, se eu recebo uma palavra de morte, o que vai acontecer comigo? Eu posso acreditar nisso. E aquele projeto pode morrer. Aquela iniciativa que eu estava tendo, eu posso parar de ter. Vem sempre para paralisar um movimento que está dando super certo. Nariz. Então, nós falamos dos olhos, foco nas falhas, ouvido nas opiniões e o nariz, para perceber apenas o mal. Todo mundo entende que existe cheiro bom e cheiro ruim. A gente não gosta de ficar sentindo cheiro ruim, certo? Mas às vezes a gente fala, isso daqui não tá me cheirando bem. Isso é um problema, porque a nossa percepção não tá com uma frequência de vida, tá com uma frequência de morte. Pode ser um alerta? Pode. Mas se a gente só tá vendo mal, é porque há algo em nós que precisa ser arrancado. É uma frequência nossa que não está em Deus, não está positiva. Ai, Malu, você é sempre positiva? Não, vem o dia mal, tem o dia mal. E nesse dia mal, eu vou pegar a alegria, a força que vem de Deus para eu conseguir continuar. Porque se eu me entregar para essa dor, para esse sofrimento e para essa percepção ruim, eu vou parar o que eu estou fazendo. Parar um dia e descansar é uma coisa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria tem que vir pela manhã. Então, que a gente perceba, não, foi tão grave, foi tão ruim que eu preciso de um tempo
de meditação, um tempo para eu digerir essa dor, né? Existem dores como luto, existem várias dores que a gente precisa vivenciar, mas nós não podemos nos entregar a ela. Nós não podemos dar mais poder a ela. Entende? Nós precisamos pegar o poder que vem do Espírito, a força que vem do Espírito, para combater o dia mal. E a dor da nossa alma, nós temos que entregar ao Senhor, né? Por quê? Porque tem aquele versículo que também fala lá em Provérbios: assim como o homem imagina, assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Se a gente ficar acreditando que a gente é tudo aquilo de ruim, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos paralisar. Nós não vamos conseguir mais. A nossa alma vai estar com uma dor tão grande que aí nem a terapia da Karine não vai conseguir nos tirar, porque só Deus consegue nos arrancar desses lugares. Entende? Então, eu tô falando aqui para quem entrou e eu já estava aqui no meio dessa palestra sobre tudo que nos faz afastar da identidade e do propósito que o Senhor tem para cada uma de nós. E começa nessas percepções pequenas, que é o foco nas falhas, o ouvido nas opiniões, o nariz que percebe apenas o mal. Gente, eu já tive fases, eu não sei vocês, mas eu já tive fases que eu estava numa frequência tão de fracasso que tudo que eu pensava em fazer dava ruim. E eu falava isso antes. Eu falava, não, isso daqui é porque eu tenho que ter. A gente precisa se precaver. Eu usava esse termo. Eu preciso me precaver de tudo de ruim que pode acontecer, então eu preciso me prevenir. O que eu estava atraindo? Só coisa ruim. Todas aquelas coisas ruins iam acontecendo. Por quê? Porque, na verdade, eu não fortalecia a minha identidade. Eu estava no erro, eu estava na falha, eu estava no que poderia dar errado. Eu estava ainda escutando várias opiniões de quem já tinha fracassado do mesmo jeito. Só aconteceu comigo, né? Tenho certeza. E o último ponto é a boca que semeia a morte, que eu já comecei a falar um pouquinho disso aqui. Quando a gente começa a falar coisas que vão dar errado, que podem dar errado, é uma possibilidade, nós não temos convicção e nós abrimos um espaço para a dúvida, nós abrimos um espaço para o medo. E aí a insegurança entra e ela toma a nossa identidade. Ela vira uma lacuna. Eu que não era insegura me tornei insegura. Eu que não tinha medo comecei a ter medo dessa situação, é só dessa situação. Só que quando a gente vê, isso está impregnado na nossa identidade. Eu quero que levante aqui a mão quem já falou que é tímida. Ah, eu não falo muito porque eu sou tímida. A timidez, gente, olha lá, a Fabiana também levantou a mão. Tô te vendo, Fabiana. Então, a timidez, ela vem disfarçada, mas ela não vem de uma identidade de Deus, entende? Deus não nos deu esse espírito. Ele nos deu um espírito de coragem, de ousadia, de intrepidez. Então, tudo o que o inimigo quer fazer é falar assim, ó, fica quietinha aí, não fala nada não, não vai edificar ninguém. Fica quieto. E aí a gente começa a falar, ah, não, realmente, a minha forma de comunicação ninguém entende. Não, eu sempre fui mais quietinha mesmo, desde a escola. Ser mais quieta, mais serena, não é igual a timidez. Timidez é aquilo que está ardendo para você falar e você não consegue colocar para fora. É alguém falar assim, ah, tá no meio de uma roda, falar assim, vou pegar, Marta, fala alguma coisa aí pra gente. E você travar, porque, ai, não, eu sou tímida. Perdão, eu sou tímida. Timidez é isso. E você aceitar que você é tímida.
Eu acho tão incrível porque tem muitas pessoas que aceitam muito mais o negativo do que o positivo. Então a pessoa fala assim, ó, ah, Marta, você é tímida, né? Não, gente, entende, a Marta é tímida, ela já estava te colocando um rótulo, né? Do que falar assim, gente, a Marta não é linda? A gente aceita, não, eu sou tímida, mas eu não sou linda. Olha que loucura do ser humano. Isso não vem de Deus, gente. Nós precisamos entender isso. O inimigo foi deturpando de tal forma a nossa identidade para que a gente não acesse tudo de bom que nós viemos a ser. Porque a partir dessa autoridade, quando a gente se apropria dessa autoridade que Deus nos deu, a gente consegue se posicionar no lugar certo que Deus quer, que Deus tem para cada um de nós. E isso vai fazer um estrago muito grande no reino das trevas. Então, ele não quer de jeito nenhum que a gente faça. Mas, para eu sair desse lugar, Malu, como que eu faço? Eu dei um exemplo aqui da timidez, mas eu quero que vocês pensem aí como normalmente, o que é mais fácil para você aceitar do que um adjetivo positivo, tá? Meu caso, por exemplo, muitas vezes eu recebi um elogio você é muito bonita, e eu não recebia ele, eu não aceitava ele, eu rejeitava ele. Entendeu? E isso tinha a ver com algo que meu pai falou para mim lá na infância, que mulher bonita não é uma mulher inteligente. E aí eu avaliei, fiz uma avaliação entre o adjetivo inteligente e o adjetivo bonita. Eu preferi o inteligente, porque a gente sempre vai querer ser o que a gente não é. Nós temos essa tendência. E aí eu queria lutar por essa inteligência sempre e rejeitando a beleza. Não. Quando eu entendi quem eu sou em Cristo Jesus, o que aconteceu comigo? Eu posso ser bonita, eu posso ser inteligente, eu posso ser quem Deus me chamou para ser, porque Ele derramou em mim todos os atributos que Ele precisa para eu cumprir o chamado. Foi Ele que colocou. Então Ele não erra, Ele é perfeito. Eu que estava denegrindo a obra que Ele fez. Então eu quero que nesse momento vocês entrem em contato, conectem aí com a alma de cada um. O que vem à mente de você? O que você negativamente tem maior tendência em aceitar e positivamente de rejeitar? Essa é a sua lacuna. É isso que está distorcido da sua identidade e que a hora que você posicionar, você vai acessar o propósito do Senhor tem para você. Tá bom, Malu. Como que eu saio disso? Eu identifiquei essa palavra. Como que eu faço agora? Eu tenho que aceitar. O melhor caminho é aceitar. Aceitar que eu sou isso e não aquilo. Então, por exemplo, vamos lá no tímida. Muitas mulheres aqui levantaram a mão da timidez. Então, eu vou nesse exemplo do tímida, tá bom? Se eu aceito que eu sou tímida e eu vejo por que eu sou tímida, eu começo a conversar com esse pensamento. Por que eu sou tímida? Que horas que eu sou tímida? Eu começo a entender a raiz dessa timidez. E aí eu começo a enxergar que pode ser o medo, pode ser a culpa, pode ser a frequência no fracasso, pode ser a necessidade de aprovação. E aí eu vou achar a raiz do que realmente eu preciso arrancar e do que eu preciso acolher. Por quê? Porque não existe espaço vazio. O único que é a completude do eu sou é Ele. Nós somos alguma coisa. Nós sempre somos alguma coisa, nem que seja filha amada de Deus.
Ah, eu não estou fazendo nada. Nossa identidade está tão presa a esse mundo natural, né? A coisas que a gente começa a falar, eu sou isso. Mas eu gostaria que cada uma aqui falasse um comportamento. Eu sou assim. Karine, você pode me ajudar? Fala para mim, eu sou algum comportamento que você faz sempre. Na sua personalidade, eu sou Positivo ou negativo? Você quer? positivo. Hoje eu consigo ver, mas antes eu não via. Eu tinha muita dificuldade. Eu sou elegante. Isso. Ótimo. Perfeito. A elegância, ela é um comportamento, vocês percebem? Tem muita gente que vê a elegância como modo de se vestir. Mas eu posso estar extremamente bem vestida e não ser elegante. A elegância tem muito mais a ver com o tipo de movimento, com o jeito com que eu me expresso, com a velocidade da minha voz. Pode ver que a Karine realmente é extremamente elegante, porque eu nunca vi ela falar rápido demais ou ela se exaltar, né, muito em uma comunicação. Então, é um comportamento a elegância, que ele vai refletir na maneira de você se vestir, na maneira de você se comportar e na maneira de você falar. E aí nós temos a tríade de uma imagem, que é essa. Como eu sou na minha aparência, como eu me comporto, como que é a minha postura e como eu me expresso. E isso tem pesos diferentes para as pessoas. Então, quando eu coloco a minha imagem de aparência como menos importante, o que as pessoas vão perceber da minha comunicação? Que eu não sou tudo aquilo que eu digo ser. Por quê? Porque nós somos seres visuais e a aparência, ela é vista pelos outros. É muito mais fácil eu enxergar a aparência de cada uma de vocês do que eu falar que eu já estou conhecendo cada uma de vocês lá na identidade, não é? É muito mais fácil eu olhar e falar, olha, a Bárbara, ela é uma morena, com cabelo lindo, longo. É muito mais fácil, eu tô vendo. Então, a minha análise dela vai ser muito mais assertiva pelo que eu estou enxergando. Eu ainda não sei quem é a Bárbara na identidade dela. Então, de quem é a responsabilidade de colocar para fora a identidade? Minha e sua. Ah, e as pessoas não me entendem direito porque eu não coloco para fora quem eu realmente sou. E se eu não tenho essa consciência de que nós ficamos falando aqui bastante no profundo, do que vem para me denegrir a minha imagem, degrenir a minha identidade, distorcer a minha identidade, eu não consigo colocar para fora com tanto impacto qual eu preciso. Por quê? Porque eu não me conheço o suficiente. Você já viu homem? Homem não gosta muito de falar, né? Eles são muito mais, como fala, introvertidos. Eles têm muito maior dificuldade de colocar para fora os sentimentos. Então, o que acontece com eles? É fácil você decifrar identidade de um homem. Se não for pelos atos dele, nós não conseguimos. A mulher não, a mulher às vezes ela até se abre um pouco mais. E o homem, na vestimenta, ele também é secão. Ah, e ele fala, ah, não, eu coloco um terno e uma gravata, eu sou bem sucedido. Eu coloco um chinelo e uma camiseta, eu sou mais casual, sou mais informal, eu sou assim mesmo. A mulher não, a mulher tem vários detalhes para se comunicar. E será que nós usamos todos para expressar realmente quem nós somos? Muitas vezes não. Muitas vezes nós não usamos tudo que Deus dá para nós, todas as ferramentas. Então eu gostaria aqui que vocês entendessem
que se a gente for falar sobre identidade, ela sempre vai vir de dentro, mas ela sempre vai ser vista de fora, pela sua aparência. Sempre. Então, mesmo que a gente queira esconder alguma coisa que está doendo lá dentro em nós, a nossa aparência vai dizer. Já teve algum dia que você estava bem, você fala, não, vou fazer todas as coisas, está tudo bem, vou colocar aqui essa roupa, só que lá no fundo, alguém que te conhece olha e fala assim, ó, você tá bem? Tá tudo bem com você? Porque ela te conhece tanto, essa pessoa, que você não conseguiu esconder dela o que está se passando lá na sua alma. Entende? Então aqui, gente, entender que de dentro para fora precisa comunicar. Esse é o primeiro ensinamento que eu quero deixar para vocês. O se conhecer, ele é tão importante. Eu estar resolvida com as minhas coisas é tão importante para que eu consiga colocar para fora com mais clareza e convicção. E aí, eu vou conseguindo soltar quem eu sou, a minha personalidade, de uma maneira mais natural, sem medo. Então, hoje, eu quero destrinchar aqui para vocês como a gente pode fazer essa apresentação do eu sou, tá? Primeiro, a gente pode se apresentar em nossa personalidade, que é o nosso comportamento. Então, por exemplo, a Karine acabou de se apresentar com algo da personalidade dela, que é uma personalidade elegante. Todo mundo concorda que a Karine é elegante? Sim, olha lá, encorajamento para a Karine aí. Todo mundo vê você elegante. Então, a sua personalidade é uma personalidade elegante. E o caráter? Quando a gente fala de caráter, é aquela questão do comportamento que eu falei que os homens, às vezes, eles não conseguem ficar mostrando muito, mas as atitudes vão mostrar. Isso é caráter. Então, o que eu não abro mão no meu caráter? Aí eu não abro mão de certos princípios. Eu falo aqui na minha casa. A minha casa tem uma identidade. A gente não mente. Doa a quem doer. Entende? Por quê? Porque às vezes você vai falar alguma coisa que não é sincericídio, tá, gente? É não mentir. Então, isso é um embasamento de caráter, que até o meu filhinho João entende. Mamãe, eu fiz uma feiura muito feia. Ele fala assim, eu fiz uma feiura muito feia. Mas como a gente não pode mentir, né? Aí ele falou, aí ele conta. Sabe? Sem aquela necessidade de aprovação. Porque ele sabe que vai ter alguma consequência. E para nós também é assim, certo? Então, o que é um valor tão forte para você que está cravado no seu caráter e você não abre mão? Isso também faz parte do eu sou. Então, quando eu vou me apresentar, eu falo, eu sou uma mulher de Deus. Porque as pessoas já vão saber que não tem como desvincular princípios e palavra da minha pessoa. Não tem como. Às vezes eu sou convidado para palestrar em ambientes que não tem muitas pessoas cristãs, né? São exceções. E aí, quando eu vejo, eu já estou falando. E por muitas vezes eu tentava me controlar. E eu falava, não, isso faz parte da minha identidade. Isso tem que ser visto por todos. Eu não vou mais esconder isso. Entende? Doa a quem doer. A consequência vai vir. É natural. Então, aqui, o que eu quero saber de você? Eu vou pegar Malu, alguém para falar sobre um ponto de caráter. Malu, Pode? Nós temos só 10 minutinhos, é isso? não, mas pode falar. É só para você trazer para as meninas também que você não foi assim, né? Antigamente. Exato. Muito pelo contrário. Por muitos anos, eu habitei em densas trevas, né? Mas houve um resgatador. E por conta disso que eu falo, né? Eu já sofri todos esses impactos de timidez, de medo, de necessidade de aprovação. Então, hoje eu tenho várias cicatrizes e por isso que eu falo com mais propriedade sobre essas questões, né?
A maioria das minhas mentorias e atendimentos, eles são voltados a isso, porque por muito tempo eu estive perdida em minha identidade. Por muitos anos da minha vida. Então, eu vivia num padrão de comparação gigantesco, onde você fica correndo atrás, né, do rabo. Sabe aquela corrida dos ratos que a gente fala? Então, isso foi minha vida durante muitos e muitos anos, né? Vou fazer 40 anos, então o maior tempo da minha vida vai fazer 4 anos que eu conheço a Jesus. Então, imaginem, gente, quantos anos vivendo em trevas, né? Num mundo de competição, num mundo de necessidade de aprovação, num mundo onde de vaidades. Então, aqui eu quero falar para cada uma de vocês que quando a gente tem esse entendimento do quão grande é a gente falar eu sou alguma coisa, porque isso vem de Deus, é, é tão profundo isso que a gente começa a pensar mais para a gente se apresentar. Então, assim, aqui nós falamos o primeiro ponto sobre personalidade. Segundo ponto, sobre caráter. Isso tudo tem a ver com a nossa identidade. Eu quero que depois cada uma de vocês responda isso, porque isso vai firmar em vocês convicção de quem vocês são. Amém? Habilidades. Então, quais são as habilidades que você tem? Você é boa em quê? Ah, eu tenho uma habilidade manual. Eu tenho uma facilidade de desenhar, eu tenho uma facilidade de escrever, eu tenho uma habilidade de conversar. Qual é a sua habilidade? Poliane, pode me contar a sua habilidade? Tá, o microfone não tá saindo. Ei, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, sim. Boa noite, tudo Boa bem? noite. Fala uma Então, habilidade sua. eu gosto muito de cantar. Olha É lá, uma que lindo. habilidade. Não Que pratico lindo. muito, mas gosto. Já também toquei muito tempo piano, mas hoje em dia eu já não toco mais, o que me ajudou muito no canto, né? Mas também hoje em dia eu não pratico muito, mas é uma habilidade que eu tenho, cantar. Pronto, então hoje você vai voltar a cantar e a louvar ao Senhor em nome de Jesus, Canto viu? no chuveiro, já serve. Isso! Mas é muito bom, né? Isso daí também alegra a nossa alma, né? Sim, Quando a gente muito. canta, né? A gente vai trazendo mais alegria. E isso é um talento. Então, é uma habilidade criativa, que vem de algo mais de criativo, né? Então, Sim. você é uma mulher criativa. Você pode começar a se apresentar assim. Eu sou a Olha, Poliane e eu sou criativa, tá? uma boa apresentação. Emoções, né? Que é aquela inteligência emocional. Eu me descrevo assim, porque nos momentos normalmente muito de tensão, parece que acontece um zen assim em mim e eu tenho uma inteligência emocional. Mas eu quero que alguém me fale aqui sobre a emoção. Marta, você pode me falar uma característica sua na sua emoção? Desmuta o microfone. Ou pode escrever também, se você quiser, porque o microfone não tá funcionando. Não. A sua emoção, como que é? É uma emoção intensa? É estável? Vocês estão ouvindo ou só eu que não estou ouvindo? Tá fechado o microfone. Ah, tá. Tem que abrir o microfone, Marta.
Você sabe abrir? Toca na tela, aí tem um microfoninho vermelho, aí você só tocar em cima dele. Na parte de baixo. Isso. Ah, sim. Aí, Bom, eu tenho boa noite para todo mundo, né? boa noite. Eu falo assim que quando as minhas emoções, quando eu me vejo numa situação não tão boa, eu sou mais de ficar observando, entendeu? Assim, eu tenho eu acho que é qualidade, que quando acontece alguma coisa, eu já penso lá na frente. Se eu falo alguma coisa ou faço, se eu vou agir de uma maneira, eu já penso assim, ó, se eu falar A, eu já sei que vai acontecer A, B, C, D. Se eu fazer de outra maneira, é assim, aí quando eu faço algo, eu já sei o que que vai dar lá na frente, entendeu? Assim, não tudo, claro, né, que a gente não tem esse dom, mas quando eu falo alguma coisa, é tipo assim, eu fizer, aí com a minha emoção na hora, às vezes nem tudo é o correto, mas é bom, foi eu que escolhi, eu que falei, eu sabia que ia acontecer isso, mas, como se diz, graças a Deus eu sei contornar e voltar no momento, assim, tomar decisões, entendeu? Assim, então, assim, Perfeito, super eu entendi. mantenho a emoção para eu saber o que que já vai dar lá na frente, Sim. E é uma né? característica gerada pela observação mesmo, né? Porque daí você Sim, consegue ser sim, mais analítica à situação. Então você já pode se sim. apresentar. Eu sou uma mulher observadora. Olha lá, a Demais a Aline falando aqui conta. pra gente, sensata. Sim, Vamos fazer assim, a gente vai escrevendo, porque daí a gente não demora tanto, tá bom? Então, a gente falou sobre personalidade, tudo isso é a nossa identidade, hein? Isso daí é a construção do eu sou de cada uma de vocês, que nós vamos sair hoje com nossas lacunas todas preenchidas, para não dar mais ouvido nem à opinião, nem a falatório, nem a percepção errada. Amém? Vamos lá? Então, primeiro, personalidade. Como é minha personalidade? Como é meu caráter? Como é a minha, quais são as minhas habilidades e como é minha emoção. Depois, como eu me comporto nas circunstâncias. Olha só, a Marta já até respondeu. Vem a uhum, circunstância, se eu fizer na hora do nervoso, vai dar ruim, né? Então eu paro, observo, penso de um jeito, penso do outro e tomo a decisão. Vamos lá, Nise. Escreve aí, como que é você nas circunstâncias, ou fala aqui pra gente. Não tirou o microfone. Agora sim, nas circunstâncias eu tenho desenvolvido muito, né? Tá Para bem não ser. baixinho. Nas circunstâncias eu tenho desenvolvido muito, para não ser intempestiva. Então Nossa, eu não agora escutei tudo. Alguém deixa eu tirar escutou e o. pode falar pra mim? Fala pra mim então. Ela Vai falou escrever? que ela tem trabalhado muito para não ser intempestiva. Pra não ser Intempestiva. interpestiva. Entendi. Palavra difícil que ela usou, né? Isso já mostra um pouquinho sobre a personalidade dela. uhum. Não é verdade? Ah, é porque ela também estava igual eu, por isso que estava baixinho. Então, o que que a gente viu? Ah, então tá bom, Nise. Entendi. Então, ela tem que trabalhar muito. O que que diz sobre isso nas circunstâncias? Que ela já é mais intensa, né? Sobre as situações, ela já é mais intensa. Então, ela, o quê? É o domínio próprio que você está ali trabalhando o tempo todo, né, Nise? Então, você já pode se apresentar dessa forma. Eu sou intensa, mas tenho domínio próprio. Eu sou intensa, mas eu tenho domínio próprio. Entende? Essa é uma característica sua, da sua identidade.
Vamos lá, próximo. A gente tem os nossos traços físicos. Isso faz parte da nossa identidade. Os nossos traços físicos. Eu sou alta, eu sou baixa, eu sou loira, eu sou morena. Tá? Eu posso me apresentar assim também. Depois, estudos. Como é você nos estudos? Isso faz parte da sua identidade. Eu sou disciplinada. Eu sou, vamos ver aqui, quem que vai participar? Fabiana, Aline, Laura, alguém escreve aqui para mim. Eu sou estudiosa. Olha lá. Essa daqui gosta, então já se apresenta. Eu sou estudiosa. Eu gosto de estudar. Eu tenho prazer no conhecimento, né? Legal. Próximo. Eu sou família. É uma forma de identidade. Família. Ah, eu sou mãe, eu sou esposa, tá? Isso é uma identidade. Depois, etnia. Eu sou brasileira. Aqui é todo mundo brasileira? Se tiver alguma que não é brasileira, fala aqui para mim. Sexualidade. Eu sou mulher. Eu sou mulher. Gente, hoje em dia nós precisamos se apresentar assim. Eu sou mulher. Certo? Eu sou uma mulher de Deus. Eu sou uma mulher extremamente feminina. Olha que legal. Eu sou uma mulher elegante, como que a Karine falou. Faz parte da nossa identidade. A ocupação também faz parte da identidade. Eu sou consultora de imagem. Eu sou mentora. Eu sou escritora. Eu sou psicóloga. Quem aqui quer me contar o que faz? A sua ocupação? Mãe, avó brasileira, mulher de Deus, podóloga. A Aline já se apresentou aqui na função. Ótimo, Aline, super participativo. Na espiritualidade, como você se apresenta? Eu sou cristã. Eu sou o personal organizer. Olha lá outra. Na espiritualidade, quem quer se apresentar? Vamos lá, Pati, que tá aqui. Filha de Deus, olha lá. Pegaram, gente, o que é a identidade e como que ela se junta? Eu sou cristã e sirvo na igreja. Ótimo, Pati. Obrigada. Bruna, muito bem. Então, hoje eu quis trazer aqui para vocês que as lacunas do que os outros podem dizer sobre você não representa verdadeiramente quem você é. Só você e Deus sabem. Então, é responsabilidade sua colocar isso para fora em todos esses âmbitos. Na sua personalidade, no seu caráter, diante das circunstâncias, mostrando seus dons e talentos, nas tuas emoções, nos seus traços físicos, nos estudos, na família, na etnia, na sexualidade, na ocupação e na espiritualidade. Tudo isso envolve a identidade. Mas o que é mais visto por homens é a aparência. Nós falamos de alguma coisa aqui de aparência, a não ser os traços físicos? Só falamos de um, o resto não é nada aparência. Vocês estão me entendendo? A importância de a gente colocar para fora a nossa identidade é uma responsabilidade muito grande. Então aqui, gente, hoje eu quero deixar para vocês que cada uma de vocês escrevam mesmo essas lacunas e coloquem para fora quem vocês são, para que vocês não tenham dúvidas e vocês estejam blindadas sobre o que o outro vai enxergar, vai perceber, vai falar sobre você. Mais importante do que isso é o que Deus pensa sobre você. Mas como mulheres de Deus, nós temos uma responsabilidade de sim causar uma boa impressão no outro, sempre. Então fala assim para mim, não, eu nem ligo porque os outros falam. Tem que ligar, porque senão você não cumpre o seu chamado. Agora, eu não vou dar ouvidos
porque os outros estão falando de mentira ao meu respeito. Isso é muito diferente. Vocês conseguiram pegar essa diferença? Eu acreditar em mentiras que os outros estão falando para defraudar a minha identidade é uma coisa e é errado. Isso meus ouvidos estão blindados, porque eu sei quem eu sou. Agora, estão falando tal coisa sobre mim. Por que estão falando isso? Por que quando eu chego estão fazendo uma brincadeirinha tonta sobre mim? Tem a ver com como eu estou me comportando, como eu estou me apresentando, como eu estou me vestindo. Isso eu tenho que prestar atenção para conseguir corrigir e me alinhar a minha identidade, mostrar quem realmente eu sou. Muitas vezes a gente fica um pouco assim, ai meu Deus, eu tenho que ligar porque os outros falam, eu não tenho que ligar. Mas a chave para entender isso está em nós, na nossa identidade. E naquelas tendências que nós temos que eu falei no começo. Então, hoje, eu quero declarar aqui que cada uma de vocês vai sair com a mente mais clara sobre quem vocês são e quem vocês vieram para ser. Que os seus dons e talentos adormecidos sejam ativados novamente e que vocês, cada uma de vocês, entenda que carrega algo único e precioso e que precisa ser propagado para mais pessoas. Certo? Uau! Quero deixar aqui um tempinho para dúvidas. Quem quiser Poderoso. perguntar algo, quem tiver alguma dificuldade. Às vezes tem muita gente que tem dificuldade de autopromoção, vê isso como não conseguindo fazer. E se quiserem, né, perguntar algo sobre isso, eu estou aqui à disposição. Não quis estender muito, né, que era até 9. Então, fico aqui à disposição, tá? Malu, e quando a pessoa não se aceita fisicamente? Quando uma pessoa não se sente, Não se aceita fisicamente. não se aceita. Uhum. É um problema de identidade. Ela tá com tanto, ela vê que ela não tem nada de positivo, né? Então ela precisa o quê? Ela precisa se conectar com a identidade dela, do criador dela. Às vezes ela tá com uma identidade tão defraudada, né, por circunstâncias, por traumas, por palavras, por crenças limitantes, que ela tá tão aprisionada que ela não consegue mais se ver, se enxergar como ela realmente é. Então, só existe esse caminho, ela entendendo que ela é um projeto de Deus, que antes dela entrar na barriga da mãe dela, Deus tinha um propósito para a vida dela, e Ele que colocou nela tudo o que ela precisa. Então, ela se achegando a essa identidade de Deus, ela vai conseguir ir tirando aos poucos tudo que tem distorcido a identidade dela, principalmente de aceitar. Ah, então, por exemplo, eu não estou me aceitando que eu sou bonita. O meu caso, não foi esse que eu falei para vocês? Eu não aceitava isso, então eu rejeitava algo que Deus colocou em mim. Eu não via beleza nisso, não via nada de bom. Então, eu precisei fazer o quê? Mergulhar em mim. Por que as pessoas ficam falando isso de mim? Para eu achar aquela raiz que eu comentei anteriormente. Aonde que estava o problema? Quando eu achei que o problema estava quando meu pai falou que a pessoa que era inteligente, com um tom maravilhoso, a mulher bonita não é inteligente. Ou seja, ele deu a beleza algo negativo e a inteligência algo positivo, eu me perdi na minha identidade. Como eu posso ser bonita? Como meu pai fala que eu sou bonita, se ele não acha que é bom ser bonita? Ali estava defraudada a minha identidade, entende? Então, eu precisei acessar isso, aceitar que eu era bonita e entender por que eu não queria isso. Aí eu fui puxando isso, achei que a raiz estava numa palavra que meu pai falou.
E aí, o que aconteceu comigo? Eu consegui entender que eu poderia ser as duas coisas. E aí eu tive liberdade para ser realmente quem Deus me chamou para ser. Nós temos que fazer esse caminho de puxar, tá? E esse caminho só vem pela aceitação. Teve uma pergunta aqui, mas agora sumiu. Faz de novo. Deixa eu ver como que eu entro aqui para ver. Plástica tem aceitação de Deus? Deixa eu ver, é no chat, né? Uhum. Alô? Estão me ouvindo? Sim. Gente, eu descobri como faz para aumentar o volume. Plástica tem aprovação de Deus? Tem aprovação de Deus. Tem uma frase até que eu escrevi aqui que eu ia falar. Nada está tão bom que não pode ser aperfeiçoado. Certo? É o seguinte, nós estamos em crescimento, em rompimento sempre. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente vê coisas que a gente pode aperfeiçoar. Isso na nossa identidade de dentro e fora também. É religiosidade eu falar que eu mudar a cor do meu cabelo, eu fazer uma plástica, eu estar rejeitando o que Deus fez, entende? Eu posso melhorar, não melhorar a obra de Deus, mas eu posso me melhorar, entende? Quanto mais eu me conheço, se eu colocar um cabelo que não tem nada a ver com a harmonia que Deus sonhou para mim, vai ser bom para mim? Não, eu vou estar piorando e não melhorando, certo? Então, a mesma coisa. Às vezes, práticas nossas de alimentação fez o quê? Fez eu ficar com um corpo que não é muito bom. Foi Deus que me fez assim? Não. Então, mas ele permitiu ser criada a plástica para eu colocar de novo no lugar. Se eu continuar me alimentando da mesma forma, vai adiantar a plástica? Não. Mas eu estou liberada, eu tenho essa liberação para me melhorar, ok? Seja em hábitos mais saudáveis ou seja numa cirurgia. Mas um não anula o outro. Eu posso ter hábitos saudáveis, ser magra e querer fazer a cirurgia, e eu posso não ter hábitos saudáveis e fazer a cirurgia para ficar melhor, mas eu tenho que ter hábitos saudáveis para eu manter a minha cirurgia. Respondido? Ótimo. Excelente. Perfeito. Mais alguém tem alguma pergunta? Aproveita. Gostaram de entender a identidade assim? Bem complexa, gente? Nós aprofundamos bastante. Porque às vezes a gente fica restrita a um pontinho só da identidade na hora que a gente vai se apresentar. E eu fui muito ministrada sobre essa palavra de lacunas, Karine. Eu não sei o que vocês estavam vendo antes, mas eu via como se fossem uns espaços assim na identidade de cada uma, sabe? Ah, mas eu sou até aqui, eu vou até aqui, sabe? Eu sou filha amada, aí eu sou elegante, eu sou talentosa, eu vou só até aqui. E nós somos uma complexidade, né? E nós podemos muito mais do que nós pensamos que nós podemos, né? Em Malu, Cristo. deixa aqui para as meninas, né? Para onde elas te encontram, fala do seu programa também. Perfeito. Hoje, eu tenho um trabalho de Travou. O meu que travou? trabalho com as consultorias de imagem Malu, também. travou. Travou? Eu não sei se foi o meu. Não? Todo mundo. Foi só o meu. Pode continuar. Ah, então tá bom. Então, eu trabalho com as mentorias, esse projeto que chama Resplandeça, que é corpo, alma e espírito, individual ou em grupo de até 3. E também trabalho com as consultorias de imagem. Como que eu trabalho isso? Trabalho fazendo aquelas análises de coloração, indicando o melhor corte de cabelo, maquiagem, mudança no guarda-roupa, né? Só que eu não vou para um enquadramento de
posicionamento igual. Eu sou uma ativadora de identidade. Então, o que que eu faço? Eu entendo quem é a pessoa e ajudo a pessoa a colocar para fora, através das roupas, das formas, né, das linhas, das texturas, o que vai ativar aquela identidade, o que vai lapidar aquela identidade, para que ela esteja cada vez mais segura e confortável. Eu até gosto de usar uma palavra, que é a palavra da plenitude, né? Quem aqui não quer ser uma mulher plena, né? E o que é ser uma mulher plena? Eu escrevi aqui na hora que eu estava falando sobre o que eu ia trazer. Eu falo que a plenitude, eu escrevi uma frase bonita, mas agora eu não estou achando, então eu vou falar o que está vindo aqui para mim agora. A plenitude, ela é uma completude, mas ela é você estar confortável com quem você é e com o que você tem. Isso é plenitude. É você estar totalmente confortável. E aí a gente fala assim, nossa, eu tô bem, mas assim, em tal momento, em tal circunstância, eu não fico confortável. Tem algo a ver com a sua identidade. Tá vendo? Por isso que quando a gente faz esse exercício de descrever todos os pontos que nós fizemos hoje, a gente começa a estar muito mais selada e convicta de quem nós somos realmente. Meninas, foi uma honra estar aqui com vocês. Karine, obrigada por essa oportunidade linda, incrível esse grupo, essa iniciativa, assim, realmente me tocou, né? Porque você, como profissional, poderia estar cobrando, né? Você poderia estar colocando isso como uma barreira, mas você está como agregadora. Então, eu declaro que você vai receber infinitamente mais e que não só em curas, né, de alma, mas sim que se materialize para que você possa cada vez mais investir nesse trabalho, né, com recursos financeiros mesmo, tá? Que sua agenda esteja aberta para todas as mulheres que o Senhor vai te enviar, em nome de Jesus, viu? Amém. Um beijo, viu, meninas? Obrigada. Gratidão, muito obrigada pelo seu sim. Deixa o seu Instagram, não sei se você falou, seu Instagram. O meu Instagram é @Malu Navrosky. Como é meio dificinho esse nome, vocês colocam NAV, que já vai aparecer lá minha carinha. Aí vocês me seguem lá. Vai ser uma honra eu estar falando com cada uma de vocês, viu? Gratidão, Malu. Muito obrigada. Um beijo, gente. Beijo. Até mais. Obrigada, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Que rico, não? Como eu aprendi que eu anotei tudo. Glória a Ah, Deus. vou fazer a minha identidade, tá tudo É isso aí. Quero ver, hein? explicadinho. Depois tira a foto para mim, para eu ver o que vocês fizeram. Manda lá para mim. Então tá. Meninas, vamos ficar por aqui. Bom resto de semana aí para vocês. E aí a gente se vê semana que vem. Mas eu acho que semana que vem eu não vou, porque eu vou pro Renovo. Não vai ter semana que vem, porque eu vou estar em Belo Horizonte para um encontro espiritual do Renovo. E aí são 6 dias que eu fico sem acesso a nada. Então eu vou domingo e só volto no outro domingo. A gente não vai ter encontro. E provavelmente a gente não vai ter as pílulas diárias, mas eu acho que eu vou deixar pronto e deixar alguém encarregado para estar colocando lá no grupo do todo dia, certo? Beijos, gratidão, boa noite. Obrigada, Malu, por tanto. Obrigada por tudo. Você tem sido luz na minha vida. Quando eu te vi a primeira vez na igreja, eu falei assim: nossa, que mulher linda. Essa aí, você passou para mim o quê? Uma mulher realmente de Deus. Eu falei assim, essa é de Deus. Eu quero parecer com ela. Amém, glória a Deus. Eu falo assim, né? Quanto mais a gente vai andando com mais mulheres de Deus, mais parecida de Deus a gente vai ficando, porque a gente vai pegando um pouquinho do que Uhum. cada uma carrega. E isso é muito poderoso, gente. Por isso que eu amo esses movimentos. Quando a Karine me chamou, eu falei, com certeza eu vou, porque eu também acabo pegando um pouquinho, né, de cada uma, e isso é muito, eu aprendi demais
com cada uma de vocês, viu? Muito obrigada. Obrigada, eu. Beijo, gente. Boa noite, meninas. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.